Sabe, se a gente perguntasse hoje para qualquer pessoa quem inventou a arquitetura sustentável, aquela de altíssima eficiência energética, né? A imagem que vem na cabeça é logo um escritório gigante. É, tipo, cheio de gente com computadores caríssimos, né? Exatamente. Uma metrópole gastando milhões de dólares em softwares de ponta, modelagem em 3D, materiais sintéticos super complexos. Uhum. Mas a verdade, e isso é muito surpreendente, é que os maiores mestres dessa engenharia climática, do design inteligente, eles, não usavam computadores de jeito nenhum. Longe disso. Pois é, eles estavam empilhando pedras, moldando lama, trançando palha há milhares de anos. E faziam isso com uma precisão quase que científica, que nós hoje, com toda a nossa tecnologia, muitas vezes a gente só tenta imitar. É um choque de realidade, né? Perceber que os princípios mais avançados que a gente discute hoje nas academias de arquitetura, eles já estavam em pleno funcionamento antes mesmo de inventarem a roda. Nossa, sim. A nossa compreensão, sobre o que significa construir, ela precisa ser completamente recalibrada quando a gente olha para o passado. E esse é justamente o nosso ponto de partida para o mergulho profundo de hoje. Uma boa-vindas a quem está ouvindo a gente para mais essa exploração. Olá para todo mundo que está acompanhando. Eu estou bem animada para essa conversa. A nossa missão hoje é traduzir essa evolução colossal da arquitetura, mas de um jeito simples. A gente vai meio que descascar as camadas desses nossos arranha-céus de aço e vidro modernos para entender a raiz de tudo. E para guiar essa nossa jornada, a gente trouxe para a mesa um material base que é excepcional. É o texto chamado Arquitetura Primitiva, do autor Henrique Camões Barbosa de Mello. Certo, vamos destrinchar isso. Porque esse material ele força a gente a ver a humanidade passando daqueles pequenos grupos que só procuravam abrigo para não morrer, para construtores de monumentos astronômicos épicos. Um salto gigantesco. E tudo começa com a biologia, né? O salto cognitivo do nosso cérebro é o que realmente acende a faísca da construção civil. Exato. O grande divisor de águas aí é o Homo sapiens e a nossa capacidade de abstração. Porque, animais constroem abrigos, claro. Sim, pássaros fazem ninhos, né? Pássaros fazem ninhos, castores constroem aquelas represas complexas, mas tudo isso é uma resposta puramente instintiva. É meio que um programa genético rodando, né? Isso, é genético. Mas quando a gente olha para a trajetória humana, a gente vê o desenvolvimento de um córtex pré-frontal que é capaz de planejar o futuro. De prever que o inverno vai ser rigoroso lá na frente. Perfeito, prever o clima e, crucialmente, cooperar em larga escala usando a linguagem. Então, a arquitetura primitiva não é só um reflexo do medo da chuva. Ele é a primeira manifestação palpável de uma inteligência coletiva. Uma inteligência que decide, parar de fugir do ambiente e começar a modificar esse ambiente a seu favor. Exatamente, a gente parou de ser vítima da natureza. A gente passou a dobrar a natureza à nossa vontade. E antes de sequer sonharmos com aqueles palácios cheios de adornos ou catedrais imensas, o objetivo número 1 era criar um escudo. A arquitetura nasce como uma armadura, literalmente. Uma membrana protetora, né? Contra um mundo exterior que simplesmente não perdoava erro nenhum. Se uma tempestade de neve batesse ou se o calor do deserto chegasse no pico, a parede era a única coisa separando a vida da morte. E é aí que entra um ponto fascinante, porque a geografia era o arquiteto-chefe inquestionável dessa época. Como assim, o arquiteto-chefe? Pensa bem, não tinha loja de material de construção, não tinha cadeia de suprimentos global. Nossos antepassados olhavam para o horizonte e a planta da casa era ditada só pelo que estava num raio de, poucos quilômetros de distância. Faz todo sentido. Eles usavam ossos e pedras lascadas como ferramentas? E com esse arsenal super rudimentar, a adaptação tinha que ser perfeita. Nas montanhas dos Andes, por exemplo, onde os ventos cortam a pele e a temperatura despenca, aquelas civilizações pré-incas dominavam a rocha bruta. A pedra, no caso, né? Isso, porque a pedra dava o peso e a densidade que eles precisavam para aguentar a força bruta daquele clima. É aquela lógica de sobrevivência ditada pelo bioma. Sabe que isso me lembra muito? O quê? Videogame. Sabe aqueles jogos de sobrevivência e construção com blocos, onde você surge num mapa desconhecido?
é uma simulação psicológica muito doida dessa exata experiência. Ah, nossa, é verdade. A pessoa começa a jogar, o sol virtual começa a baixar e bate o desespero. Exato. Bate o desespero porque o perigo vem com a noite. Aí a reação imediata é construir um abrigo correndo com o que der para quebrar com as próprias mãos. Se o bonequinho nasce na floresta, a casa de madeira. Se nasce na planície, cava um buraco na terra. É o nosso instinto primitivo de demarcar um espaço seguro, né? É como se fosse uma reedição digital de algo que está gravado no nosso DNA há milênios. E na realidade histórica foi exatamente assim. As florestas davam a madeira, que é super flexível e fácil de cortar. Mas, e os povos nômades? Os que ficavam andando para lá e para cá. Sim, lá na Ásia Central, por exemplo, eles tinham que seguir a migração dos animais ou as mudanças das estações. Eles não podiam se dar ao luxo de construir uma casa permanente. E aí a prioridade muda completamente, né? Muda tudo, a arquitetura deles priorizava a atração e a leveza. Eles criaram tendas, os famosos yurts, usando ossos, galhos entrelaçados, peles de animais e feltro. Uma arquitetura móvel. Móvel, super aerodinâmica e incrivelmente eficiente contra os ventos daquelas estepes abertas. Mas olha, aqui eu preciso fazer um papel de advogado do diabo, porque quando a gente pensa em nômades sob tendas de pele, ou povos no deserto usando lama e galhos, parece um negócio muito frágil. À primeira vista parece, né? Tipo, como é que uma simples parede de barro secada ao sol, daquelas que a gente vê nas casas trogloditas de mata-mata, na Tunísia, oferece uma proteção real? Num deserto que ferve de dia e congela à noite, sabe? Parece só um monte de terra empilhada. Então, o erro do nosso pensamento moderno é subestimar o empirismo formidável dessa galera. O que é fascinante aqui é que eles não conheciam as fórmulas da termodinâmica, mas dominavam a prática com perfeição. Como que o barro faz isso na prática? O barro secado ao sol, o adobe, ele é um milagre da física natural. Ele tem uma parada chamada inércia térmica. Funciona assim. Num ambiente de deserto, o sol joga um calor absurdo durante o dia, certo? Certo. Calor letal. Só que uma parede grossa de barro, ela absorve essa energia térmica muito, muito devagar. O calor demora horas para conseguir atravessar a parede. Então no pico do sol do meio-dia, o calor ainda está no meio do tijolo. Exatamente, o que significa que o interior da casa continua super fresco e sombreado o dia inteiro. Nossa. A parede meio que aprisiona a onda de calor antes que ela chegue em quem está lá dentro. Sim, e a genialidade disso continua à noite. Quando o sol se põe, a temperatura no deserto cai drasticamente, às vezes perto de 0 grau. Fica congelante. É bem nessa hora que aquela onda de calor que viajou pela parede o dia inteiro finalmente chega na parte de dentro da casa. Mentira! A casa vira um aquecedor à noite. Isso, a parede começa a irradiar o calor para dentro. Ela funciona como uma bateria térmica autossuficiente. Ela carrega o calor quando tem sobrando lá fora e descarrega quando está faltando lá dentro. Meu Deus, isso é engenharia de altíssimo nível, disfarçada de simplicidade. E você mencionou a madeira das florestas mais cedo. E imagino que construir com troncos também não era só empilhar a lenha de qualquer jeito, né? Com certeza não. A madeira exige que você entenda muito bem a física dos materiais. Tem um exemplo assustadoramente brilhante no material base que é o Templo de Horyuji. Fica no Japão, né? Isso, erguido no século VII. Pensa bem, o Japão é uma das regiões com maior atividade de terremotos do planeta. Tudo treme o tempo todo. Se eles tivessem construído templos rígidos de pedra, tudo teria rachado e desmoronado no primeiro tremor forte. Então eles usaram a madeira por causa disso. Sim, mas não de qualquer jeito. Eles criaram umas técnicas hipercomplexas de encaixe chamadas de kigumi. O detalhe, eles não usavam pregos de ferro. Espera, 0 pregos. Só peças de madeira encaixadas umas nas outras. 0 pregos. Parecia um quebra-cabeça 3D gigante. Nossa, que loucura. E era um quebra-cabeça que se move. Como não tem prego rígido para enferrujar ou quebrar quando a terra treme, a estrutura toda ganha flexibilidade. Então o prédio meio que balança junto com o terremoto. Ele balança e as peças deslizam milímetros umas contra as outras. Esse atrito todo dissipa a energia do terremoto. E o pavilhão central ainda tem um pilar imenso pendurado que funciona como um contrapeso. Caramba,
Ele absorve a energia em vez de tentar brigar com ela. Exato. É por isso que esse templo de madeira está de pé, intacto, há mais de 1.300 anos. Impressionante. Mas assim, manter o corpo aquecido no deserto e garantir que o teto não caia na sua cabeça durante um terremoto, isso resolve só a primeira parte da equação humana, né? Sim, a parte puramente da sobrevivência. Porque uma vez que a gente para de lutar para sobreviver todo dia, o nosso cérebro, que agora tem um excedente de energia, começa a fazer umas perguntas mais profundas. O medo cede espaço para a maravilha. A gente para de olhar para o barro no chão e passa a olhar para as estrelas. Perfeito. É aí que a arquitetura sofre uma metamorfose gigante. Ela deixa de ser só uma ferramenta para não morrer de frio e passa a ser o palco de um simbolismo super profundo. O autor Gombrich, que é citado nas fontes, ele explica isso muito bem. É a transição do espaço utilitário para o espaço sagrado. E como isso muda as construções? A arquitetura vira tela onde a gente tenta explicar o inexplicável. Mitologias, a vida após a morte, o medo das forças da natureza. Tudo isso começa a ditar a forma, o tamanho e a posição dos edifícios. Eles deixam de ser simples cabanas mortais. Exato, eles viram literalmente portais para o mundo dos deuses, a morada terrena da divindade. E a mudança de escala nesse ponto é brutal. Nós estamos falando de pular de uma aldeiazinha para monstruosidades tipo Partenon, lá na Grécia Antiga. Aquele lugar não foi feito para o uso humano do dia a dia. De jeito nenhum. O Pártenon, dedicado à deusa Atena, ele foi projetado com uma precisão matemática e ótica alucinante. Como assim ótica? As colunas dele têm umas curvaturas super sutis, chamadas de êntases. Eles faziam isso para corrigir a distorção do nosso olho. Para quem olha de baixo, elas parecem perfeitamente retas e infinitas. Para gerar aquela sensação de que você é um inseto perto dos deuses, né? Isso mesmo. O espaço monumental serve para induzir uma transcendência psicológica. O teto alto, a pedra fria, tudo orquestrado para você se sentir minúsculo perante o cosmos, mas ao mesmo tempo acolhido por essa força. É uma manipulação pesada do espaço físico para gerar emoção. E a gente vê isso pipocando em civilizações que nunca nem se cruzaram. Sim, é um impulso humano universal. Pensa nas pirâmides de Gizé, no Egito? Não eram só túmulos, eram tipo máquinas de ressurreição feitas de pedra. Eixos apontados para estrelas específicas, hieróglifos servindo como feitiços e mapas pro além. E do outro lado do mundo, nas Américas, a mesma coisa. Exato. Maias, astecas, incas, construindo templos em degraus que furavam o teto das florestas tropicais. Eram altares cósmicos para observar Vênus, o Sol, a Lua. A forma do prédio era a própria encarnação da fé. E a planta baixa dessas construções quase nunca era aleatória, né? Nas catedrais da Europa, mais tarde, o formato em cruz guiava os fiéis. No Oriente tinha o formato do lótus também, ditando os templos budistas. Sim, o lótus, símbolo de pureza. No Egito, o olho de Horus. A arquitetura era literalmente um livro de pedra, aberto para populações inteiras que muitas vezes nem sabiam ler. Mas aqui entra uma coisa que é realmente interessante. Um ponto social que me intriga muito. O que seria? Quando a gente olha para pedras maciças no meio de uma planície, tipo Stonehenge lá na Inglaterra, ou os milhões de blocos de calcário movidos no Egito. O custo humano disso é aterrorizante. Décadas de trabalho exaustivo, com certeza. Então a pergunta é, essas mega-estruturas tipo Stonehenge, elas eram realmente espaços funcionais para rituais da comunidade? Ou eram só demonstrações de ego e poder? Tipo os governantes querendo esfregar na cara do povo quem é que mandava. Se a gente conectar isso ao panorama geral, a gente vê que eram as duas coisas. As duas. Sim, a arquitetura monumental sempre foi um instrumento de hierarquia social. Ela separa quem manda de quem obedece. Aquele muro gigantesco grita: nós temos o poder de organizar 10.000 pessoas, então nós somos a ordem. Tá, isso faz sentido pelo lado do controle. Mas e o lado prático? Qual a utilidade de arrastar pedras de 50 toneladas numa planície? A utilidade é a própria sobrevivência da civilização agrícola. Pensa bem, eles dependiam de dados astronômicos hiper precisos para plantar e colher. Ah, claro, não tinha aplicativo de previsão do tempo. Pois é, e Stonehenge, erguido lá entre
3000 e 1500 a.C., ele é um calendário celestial perfeito. As pedras principais se alinham milimetricamente com o solstício de verão e de inverno. Caramba! E se eles errassem o dia de plantar por causa de uma geada surpresa? Era fome e morte para a aldeia inteira. Então o templo místico era, na real, um relógio gigante de pedra. A religião e os rituais eram meio que a embalagem cultural para garantir que todo mundo respeitasse aqueles dados científicos. Nossa! Então eles embalavam a ciência dentro do mito para garantir que a informação passasse de geração para geração? Exatamente. E isso criava o maior efeito colateral de todos, a união. Milhares de pessoas iam para lá nos festivais, cantavam as mesmas histórias, reforçavam os laços, a arquitetura funcionava como uma argamassa social. Fortalecia a comunidade toda através das crenças compartilhadas. E olha, erguer esses calendários e fazer com que eles durassem milênios exigia um entendimento quase científico da natureza, né? O que amarra perfeitamente o nosso próximo ponto. Que é a questão da sustentabilidade. Isso. Eles não podiam lutar contra o meio ambiente, eles precisavam colaborar com ele. E os autores que a gente está analisando batem muito nessa tecla. A sustentabilidade não é uma moda do século XXI. É um retorno às raízes, porque a ausência de recursos globais forçou essa galera a ter eficiência máxima. Eles usavam recursos locais e renováveis, o que cortava a zero o impacto do transporte. E resolviam problemas climáticos absurdos. A gente já falou de como eles lidavam com o frio e com o sol no deserto usando barro. Mas e quando o problema era falta de ar? Como assim? Pensa numa cidade antiga no Oriente Médio, aquele calor abafado, sem brisa nenhuma na rua, milhares de pessoas juntas e zero eletricidade. Como que eles criavam circulação de ar refrescante? Ah, os geniais Bedgirs, as famosas torres de vento da arquitetura persa. Como que isso funcionava? Em vez de trancar o prédio e ligar um ar-condicionado artificial, eles construíam umas torres bem altas nos telhados, com umas aberturas voltadas para a direção de onde vinha a brisa mais fresca lá em cima. Lá no alto o ar corre mais solto, né? Isso. Aí a torre canalizava esse vento fresco para baixo. Muitas vezes esse ar passava por cima de um pequeno espelho d'água dentro da casa. Mentira. Umidificador natural. Sim, a água evaporava, roubava o calor e esfriava o ambiente. E o ar quente que já estava dentro da casa, que é mais leve, ele subia por um outro duto da mesma torre e era jogado para fora, no efeito chaminé. Meu Deus, é um ar-condicionado central puramente aerodinâmico. E movido a zero carbono. Zero. Então, o que tudo isso significa para o nosso mundo atual? Porque hoje tem grandes escritórios gastando bilhões para conseguir aqueles selinhos verdes de certificação sustentável para prédio comercial. É um mercado gigante. É enorme. Eles botam telhado verde em cima do prédio, bomba de calor caríssima. Isso levanta uma provocação. A arquitetura moderna está só reinventando a roda que os nossos ancestrais criaram de graça com lama e palha? Isso levanta uma questão muito importante. O autor Salgado pontua isso no material. Não é só uma reinvenção, é uma correção de rota. Como assim correção? Durante o século XX, depois da Revolução Industrial, a gente foi seduzido pela arrogância tecnológica. A gente achou que podia construir um aquário de vidro lacrado no meio de um país tropical e simplesmente queimar a energia infinita para gelar aquele lugar. A gente rompeu o diálogo com o clima. Totalmente. A sabedoria primitiva, como aponta o autor Goitia, mostra que sustentabilidade não é botar uma tecnologia super cara num prédio mal projetado. É integrar o prédio ao ambiente, respeitar o sol, a ventilação natural, os materiais locais. É não ter que brigar com a natureza o tempo todo. A tecnologia meio que deu essa ilusão pra gente de que a gente podia só apertar um botão no termostato e ignorar o mundo lá fora. E o custo dessa ilusão é a crise climática que a gente tem hoje. E a inação diante dessa crise força a gente a olhar para o passado, sabe? Não é que a gente vá botar 8 bilhões de pessoas para morar em tendas de feltro, mas a gente precisa juntar a precisão da engenharia moderna com a ética dos construtores primitivos. É uma síntese vital. Que viagem espetacular pelos alicerces da nossa sociedade. Para a gente dar aquela amarrada em tudo o que vimos hoje. A gente começou vendo que a arquitetura surgiu como um escudo instintivo com madeiras e pedras locais nas mãos calejadas da humanidade.
Depois, com as necessidades básicas atendidas, ela virou o portal divino, unificando as comunidades através desses monumentos imensos. Relógios astronômicos de calcário. E chegamos no ponto de que eles nos deixaram esse legado de eficiência que hoje dita as regras do que a gente chama de sustentabilidade. Fica claro que o espaço onde todo mundo vive ou trabalha hoje carrega o DNA direto das primeiras cabanas do passado. Que resume tudo perfeitamente. A arquitetura é a expressão congelada da história. Que frase incrível. Cada tijolo, cada madeira entalhada é o registro dos medos, das crenças religiosas e do nível de comunhão daquela sociedade com o planeta. A expressão congelada da história. Olha, se a arquitetura revela de forma tão crua quem nós somos, eu quero deixar um questionamento final para quem está ouvindo a gente, para dar aquela pensada depois que a nossa conversa acabar. Uma reflexão. Vamos lá. Se a gente olhar para as nossas paisagens urbanas agora, repletas de arranha-céus de vidro e aço, totalmente lacrados, onde o vento de verdade nunca entra e a gente depende de ar-condicionado artificial 24 horas por dia. O que esses edifícios vão contar aos arqueólogos do futuro? Vão dizer que fomos mestres da tecnologia? Ou que em algum ponto da corrida pelo progresso, a gente se distanciou tanto da natureza que esquecemos como habitar o próprio planeta? Nossa, é uma pergunta que dói até de pensar. Fica aí a provocação para o nosso ouvinte matutá. E a gente vai ficando por aqui. Que a curiosidade de vocês continue sempre acesa. Na próxima vez que cruzarem a porta de qualquer prédio, deem uma olhada com atenção para o teto e para as paredes. Tem muita história milenar segurando tudo aquilo de pé. Muito obrigada pela companhia, pessoal, foi excelente. Um abraço e até o nosso próximo mergulho.